Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nesse vídeo vocês irão acompanhar um vlog de uma rotina de encomendas que eu fiz essa semana. Para quem não sabe, eu trabalho no horário da manhã em uma creche e no horário da tarde e da noite são os horários que eu tenho disponíveis para estar fazendo minhas encomendas. E nesse dia eu fiz 2 bolos. Em uma tarde eu comecei a fazer o bolo, preparar massa e recheio no horário de 3h30 da tarde. E quando eu finalizei toda a decoração e fiz a entrega dos bolos, já eram 9 horas da noite. Eu espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no nosso canal, tá deixando o like, fazer algum comentário se você tiver alguma dúvida. E é isso, espero que vocês gostem de acompanhar. Então, pessoal, comecei fazendo a preparação das minhas massas. Os meus clientes, eles me pediram 2 bolos. Um bolo foi no aro 14, que foi massa branca e recheio de brigadeiro. E o outro bolo foi no aro 16, que também foi massa branca e o recheio de ninho e brigadeiro. As minhas massas brancas, eu gosto de fazer a massa chiffon. Inclusive, eu já tenho receita dessa massa aqui no meu canal. Se vocês procurarem nos vídeos, eu já gravei um vídeo dessa receita. Ela é muito maravilhosa. Eu gosto de utilizar essa massa nos meus bolos. Ela é uma massa que fica super fofinha, fica estruturada, fica macia, então ela dá para utilizar em vários tipos de bolo, inclusive em bolo de andar. Já utilizei ela também em bolos de andares, mas o mais recomendado para bolo de andar é utilizar a massa manteigada. Como os meus bolos são bolos mais pequenos, então sempre gosto de utilizar essa massa chiffon. Inclusive também acho que ela é mais saborosa do que a massa amanteigada, mas aí vai do gosto pessoal de cada um. Essa massa chiffon também ela tem um jeito correto para se bater ela, para incorporar a farinha de trigo na base. Então sempre tenho que utilizar o fouet e ir incorporando a farinha aos poucos e sempre de baixo para cima. Aqui eu já estou fazendo a preparação dos meus recheios. Eu comecei fazendo o recheio de brigadeiro. Para essa receita eu utilizei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e utilizei 60 gramas de cacau em pó, 50%. Eu estou gostando muito de utilizar esse da Melken, ele é muito saboroso, fica muito gostoso o recheio. E eu sempre gosto de comprar de 1 quilo, porque sempre rende mais para quem trabalha com confeitaria, né? Então comecei aí pesando todos os meus ingredientes que eu iria utilizar nesse recheio. Eu utilizei ele tanto para o bolo de aro 14, quanto para o maior também, que tinha uma camada de brigadeiro. Então, fiz essa receita, levei ao fogo, sempre misturo também com o fouet antes de levar ao fogo para o cacau incorporar bem no leite condensado e no creme de leite e não formar pelotas. Então, sempre misturo com o fouet antes. Levei ao fogo até chegar num ponto, nesse ponto bem cremoso, ponto em blocos. E é esse ponto que eu levanto o recheio, ele cai em bloquinhos e não se mistura com o recheio da panela. Então esse é o ponto que eu sempre utilizo nos meus recheios para bolo. Nesse ponto o recheio ele fica bem firme, fica estruturado, fica cremoso e não corre o risco do meu bolo vazar recheio, porque esse recheio ele fica bem estruturado. Coloquei esse recheio para esfriar em um prato coberto com plástico filme para não formar película. E aqui eu já estava desenformando as minhas massas que já estavam todas prontas. Assei a primeira remessa e depois preparei uma nova massa e assei essa segunda remessa, que foi o aro 14. Gente, essa massa ela é perfeita, eu acho ela perfeita. Em seguida, eu já iniciei a preparação do meu outro recheio, que foi o recheio de ninho. Como eu iria utilizar só uma camada de recheio, eu fiz bem pouquinho o recheio. Eu utilizei só 150 gramas de leite condensado e 150 gramas de creme de leite e apenas 30 gramas do leite em pó ninho. Levei ao fogo até chegar naquele mesmo ponto, no ponto bloco, assim como no recheio de brigadeiro. Todos os meus recheios eu sempre deixo chegar nesse ponto bloco, que é o ponto que fica mais firme, mais estruturado para bolo. Aqui, pessoal, eu já estava na montagem dos meus bolos, então comecei montando primeiro o bolo de aro 14. A calda que eu gosto de utilizar é uma calda feita com a base de leite condensado e água, então sempre faço essa misturinha e molho os meus bolos. E fica uma delícia. Eu preciso comprar apenas uma garrafinha para molhar os meus bolos, que eu não tenho ainda, mas irei comprar em breve. Nos meus bolos também eu gosto de utilizar 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Como eu falei no início do vídeo, esse bolo foi massa branca e recheio de brigadeiro, então fiz a montagem dele bem rápido e coloquei no freezer para gelar. Como esse bolo foi feito no mesmo dia, uma encomenda de última hora, não tive tempo de deixar ele gelar na geladeira por 6 horas, então coloquei ele no freezer
para ele pegar uma estrutura e firmar um pouco mais rápido. Então, fiz a segunda montagem do bolo, que foi no aro 16. E para esse bolo eu utilizei uma camada de recheio de brigadeiro e a outra camada com recheio de ninho. Também utilizei 3 discos de massa, molhei com a calda e também coloquei no freezer para ele pegar uma estrutura. Nesse horário já eram mais ou menos umas 5h30. Como o chantilly ele foi comprado no mesmo dia também, eu coloquei ele para gelar no freezer. Então eu coloquei ele na batedeira, coloquei no freezer junto com a raquetezinha da batedeira. Deixei ele no freezer por mais ou menos uns 20 a 30 minutos. E essa já é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês tiverem uma encomenda ou precisar fazer um bolo assim de última hora e não der tempo o chantilly gelar, já é uma dica que eu dou. Pega esse chantilly, coloque em uma forma de bolo, em uma vasilha de plástico, coloca no freezer da geladeira e deixa lá uns 20 minutos, uns 30 minutinhos, que aí dá super certo bater e não tem erro. O chantilly dá super certo, ele bate no ponto firme. Aqui já estou iniciando a decoração do meu primeiro bolo. Então, deixei o meu chantilly batendo em ponto firme. Só lembrando também que eu acrescento o leite em pó ninho no meu chantilly antes de bater. Para cobrir os 2 bolos, eu utilizei 600 ml de chantilly do Amélia, que eu gosto de utilizar o da Amélia. E coloquei mais ou menos umas 5 colheres de leite em pó ninho. Coloquei para bater em ponto firme e fiz a hidratação com leite condensado e água. Então, deixei chegar num ponto bem hidratado para eu poder estar decorando o meu bolo. E esse bolo, ele teve uma decoração bem simples. Ele foi uma decoração toda branca, com os detalhes em roxo, variando as cores do roxo na parte de baixo. Então, eu cobri o meu bolo, fiz um alisamento com a minha espátula reta. E em seguida eu fui fazer a parte dos detalhes, que foram nas cores do roxo, variando os tons. Um tom mais escuro, um tom médio e um tom bem mais claro do roxo. Como eu não tenho um corante na cor roxa, eu utilizei o corante rosa chiclete e o azul anis para estar fazendo esses tons de roxo. E dá super certo, já é uma dica para vocês também, para quem não tem a cor roxa em casa. Dá super certo fazer com rosa e com azul. Vai colocando as proporções. Eu coloquei mais azul e aí achei que ficou muito azul, então eu coloquei mais do rosa. Quanto mais rosa você colocar, mais roxo vai ficar. Então eu coloquei aí mais corante rosa porque eu queria um tom roxo mais forte. E aí fui fazendo esses pontinhos com um saquinho pequenininho que eu tenho aqui em casa, para depois terminar com uma colher. Eu sempre faço esse detalhe na parte de baixo com uma colher, porque eu não tenho uma espátula pequenininha, que seria o correto de fazer. E aí fui preparando as minhas outras cores, que foi esse roxo mais escuro. E em seguida, para fazer o roxo mais claro, eu acrescentei só mais chantilly do branco. Então, como eu já tinha feito esse chantilly roxo mais escuro, eu apenas acrescentei o chantilly branco e aí ele deu uma boa clareada. E aí fui fazer os detalhes com a colher. Eu finalizei a decoração desse bolo fazendo uns detalhes na cor prata, na qual eu utilizei o pó de decoração prata, um pouquinho de álcool de cereal e utilizei o pincel e fui jogando no bolo. Não sei como chama o nome, mas foi isso. Coloquei ele na geladeira e fui para a decoração do meu segundo bolo, que foi o bolo no aro 16. Esse bolo também teve uma decoração bem simples. Cobri ele com chantininho, fiz o alisamento com a espátula reta e fiz a escrita de uma frase em cima. A cliente me mandou a frase do bolo que ela queria. E para estar fazendo a escrita da frase, eu utilizei leite condensado, acrescentei umas gotas de limão e tingi na cor preta. Gostei bastante de utilizar essa misturinha, nunca tinha utilizado. Vou até gravar um vídeo de como fazer essa misturinha para escrever frases em bolo. É bem interessante, eu gostei bastante de utilizar, bem prática de fazer e deu super certo também. E só lembrando também que eu ainda fui fazer a entrega desse bolo. Um bolo, na verdade, foi retirada, o cliente ele veio retirar aqui no meu endereço. E esse outro bolo, que foi o maior, eu fui entregar. Então, no horário que eu fui entregar, já eram mais ou menos umas 8h30 da noite. E quando eu cheguei em casa, eram 9 horas da noite. Nesse dia eu fiquei super cansada. Mas deu tudo certo, e isso que importa, né? Consegui fazer a entrega, consegui fazer as 2 encomendas e entregar. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de estar deixando o like, de se inscrever no canal, tá ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E fazer algum comentário, se você tiver alguma dúvida também, eu sempre estou respondendo vocês nos comentários. E eu esqueci de filmar, pessoal, a parte da escrita da frase desse bolo. Então, filmei só até aí e esqueci de botar para filmar na parte final. Mas eu vou estar trazendo um vídeo para vocês.
E esse foi o resultado final do nosso primeiro bolinho. Ele já decorado, já pronto. Esse bolo o cliente veio retirar aqui em casa. E ele ficou super fofinho, ficou lindo, o cliente amou. E o segundo bolo foi esse bolo com a escrita da frase que a cliente me mandou. E foi isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo até aqui. Espero que vocês fiquem com Deus, um super cheiro e até o nosso próximo vídeo.